Boa tarde. O tema do vídeo de hoje é um dos assuntos mais fáceis do direito administrativo e é o princípio da moralidade ou moralidade administrativa, previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá, então. Moralidade quer dizer que o agente público tem que ser honesto e buscar o bem comum. Não tem muito o que inventar nisso aqui. É importante diferenciar a moral administrativa da moral comum. E eu trago aqui um exemplo. Se o agente público trai a esposa dele, isso é um problema da moral comum. Não é um problema da moral administrativa. Se o agente público é um mau pai, mau esposo, mau avô, se ele não é legal com os amigos dele, isso são problemas da moral comum. Não tem relação com a moral administrativa. A moral administrativa é o bom uso do dinheiro público, é a gestão inteligente da administração pública, é o respeito pela população, é o respeito pelos usuários dos serviços públicos. Na maioria dos casos, a violação do princípio da moralidade vai ser acompanhada da violação a outro princípio, normalmente a impessoalidade ou a legalidade, talvez às vezes a eficiência. Então, eu trago um exemplo aqui. O agente público nomeia um parente contrariando a súmula vinculante 13. A gente tem aí uma violação da moralidade e também da impessoalidade e da legalidade. Outro exemplo. O agente público nomeia um parente sem contrariar a súmula vinculante 13. Sem contrariar. Nesse caso, ele não vai violar a legalidade, mas ele pode violar a moralidade e a impessoalidade no caso. Como exemplo concreto disso, a gente tem aquelas nomeações de ministros que foram barradas pelo STF porque o ministro era muito amigo do presidente da República. Agora eu faço a seguinte pergunta: tem algum exemplo de violação da moralidade sem que haja violação dos outros princípios, ou seja, sem que haja violação da legalidade, da impessoalidade, da eficiência? É difícil de imaginar, mas a gente consegue arrumar. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha que é bastante real. O governo resolve que um determinado procedimento administrativo, que antes era feito em papel, vai ser feito por meio eletrônico. Até aí, tudo bem. Essa é a realidade da administração pública, está todo mundo fazendo isso. Mas, às vezes, o sistema não funciona direito, o sistema trava o tempo todo, o sistema exige determinadas atualizações e condições de infraestrutura tecnológica que, às vezes, são de difícil compreensão para a população, né? O cidadão brasileiro médio não é um especialista em informática, pode ter dificuldade de entender, isso aqui você tem que clicar aqui, você tem que abrir pelo Internet Explorer, você não pode abrir pelo Google Chrome, tem que ter atualização tal, tem que ter infraestrutura tal. Então, a gente tem aí uma violação da moralidade administrativa na medida em que foi criado um serviço ou um sistema que a maior parte da população não vai conseguir usar direito, vai ter dificuldade para acompanhar, vai ficar nervoso. A maior parte da população vai preferir que volte o sistema em papel. Observe, não houve aí violação da legalidade, eu estou partindo da premissa que está tudo de acordo com as normas, a implantação do sistema está de acordo com lei, portaria, etc. E não houve violação da impessoalidade, porque nenhuma categoria foi especificamente privilegiada ou prejudicada com a implantação do sistema. O sistema é uma porcaria para todo mundo. Também não houve violação no caso da eficiência, porque do ponto de vista da administração pública, o sistema pode até ser mais eficiente, pode até aumentar a rapidez do processamento, a rapidez de resolução dos processos. O problema é que a população ganhou um trabalhão. Vai ter que usar um sistema que não funciona direito. E a gente tem isso, um exemplo prático. Eu não vou citar exemplos reais aqui, para não parecer que eu estou querendo puxar o saco de determinado governo ou prejudicar, porque isso acontece em todos os governos, nível federal, municipal e estadual. É aquele sistema que não funciona direito e dá um trabalhão. Trouxe aqui um outro exemplo. A placa de velocidade 30 km por hora que surge do nada no meio da estrada. Então o sujeito está lá dirigindo, estradão, 100 por hora, às vezes 120, até mais, e aparece aquela placa 30, com o radar logo em frente.
Isso é uma violação da moralidade administrativa, porque o Estado não está agindo com a lealdade e a boa-fé que se espera de uma entidade pública. O Estado está agindo com malícia, o Estado está agindo para sacanear, para fazer todo mundo tomar multa. Observe, mais uma vez, a gente tem uma violação à moralidade sem violação da impessoalidade, porque todo mundo vai tomar multa, e sem violação da legalidade, que eu estou partindo da premissa que essa placa está de acordo com as exigências do CONTRAN, DETRAN, DENATRAN, Código de Trânsito, etc. Trago aqui um outro exemplo de violação da moralidade sem violação da impessoalidade e sem violação da legalidade. Só a moralidade está sendo violada. Retirada de uma determinada política social sem que haja qualquer perspectiva concreta de que as pessoas que recebiam aquele benefício social vão se encaixar no mercado privado ou vão receber outro benefício social. O cara vai perder aquilo e vai passar fome. Isso é um exemplo de violação da moralidade administrativa. Resumindo, a moralidade é você se preocupar com a população, é você gastar adequadamente o dinheiro público, enfim, a moralidade é aquilo que os políticos falam no programa eleitoral. Princípio bastante simples de compreender. Obrigado para quem assistiu. Até uma próxima.